Olá, tudo bem? Eu sou o professor William Souza Santos, do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Thelma da UFMG pelo convite para que eu venha falar sobre dosimetria numérica em radiologia intervencionista. Eu vou começar fazendo uma breve introdução ao método, falar de código de transporte de radiação, simuladores antropomórficos virtuais, radiologia intervencionista focada em procedimentos cardíacos, que são os mais usuais, grandezas dosimétricas, as mais utilizadas em RI, coeficiente de conversão, modelagem computacional em RI e falar de alguns trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa. O método Monte Carlo, embora as bases teóricas desse método remontam a séculos, somente na Segunda Guerra Mundial, com um projeto robusto, chamado Projeto Manhattan, destinado à construção da bomba atômica, projeto que envolveu centenas de profissionais de diversas áreas do conhecimento, todos destinados e lotados no laboratório Los Alamos, destinados à construção da bomba atômica. No contexto de transporte de radiação, destaco John von Neumann e Stanislaw Nicometrópio, que foram os pioneiros a utilizar esse método, né? Eles faziam cálculos manuais da difusão de nêutrons em certos materiais fissionários e eles gradativamente foram abrindo mão desses cálculos manuais e passaram a utilizar o computador, que surgiu naquela época, né, para processar a interação desses nêutrons em diferentes materiais fissionários. Esse método é um método estatístico que utiliza o conceito de probabilidade estatística para abordar fenômenos físicos ou de outras naturezas governados por processos estocásticos. Entende-se como processo estocástico, no contexto de transporte de radiação, como uma família de partículas cujas coordenadas individuais dessas partículas variam aleatoriamente a cada colisão. O comportamento médio dessas partículas nos possibilita obter grandezas macroscópicas, que correspondem a soluções determinísticas da equação de transporte de Boltzmann, que é a equação que rege o fenômeno de transporte. Por meio dessas grandezas macroscópicas, é possível obter grandezas mais específicas, sobretudo aquelas voltadas para a física médica, como fluxo de partícula, como densidade, como energia depositada e como dose absorvida no meio. Na física médica, esse método tornou-se atualmente como uma ferramenta padrão para cálculo de dose tanto em radiodiagnóstico como em radioterapia. Da década de 40 para cá, são centenas de milhares de artigos de trabalhos publicados envolvendo o método Monte Carlo, sobretudo na física médica, né, em diferentes áreas da física médica, que envolve radiação ionizante. No contexto de transporte de radiação, eu posso falar que o processo de simulação Monte Carlo, eu preciso de uma função densidade de probabilidade, que é uma função que vai descrever todo o processo físico, né? Uma vantagem do uso do método Monte Carlo, que ao invés de resolver analiticamente uma equação diferencial ordinária, que descreve um fenômeno físico altamente complexo, né? Uma descrição complexa, a gente usa uma função densidade de probabilidade para descrever todo o processo físico no meio. A gente precisa também de um gerador de um aleatório, com um algoritmo matemático capaz de gerar números aleatórios, dentro de uma sequência, por exemplo, 0, 1, e que essa produção de números aleatórios não guarda relações entre si. Então é importante ter um gerador de um aleatório, que é um algoritmo matemático. Técnica de amostragem, que vai fazer o nexo, a ligação entre o número aleatório e a função densidade de probabilidade. Finalmente, nós temos os resultados. O método Monte Carlo pode ser entendido também como um experimento matemático realizado em âmbito computacional. Ele, como qualquer experimento, está sujeito a algum grau de erro. Então, é importante fazer uma avaliação de seus resultados também, sua modelagem. Aspectos que motivam o uso da simulação computacional. Como eu já falei, o método Monte Carlo utiliza uma função de densidade de probabilidade, o que nos possibilita abrir mão de resolver analiticamente as equações diferenciais que descrevem o fenômeno físico. Isso é uma grande dificuldade. Então, ele possibilita fazer várias combinações de parâmetros técnicos, que na prática clínica, infelizmente, por diversos fatores, não é possível fazer. As doses absorvidas para órgãos e tecidos precisam ser conhecidas com boa precisão, que isso, infelizmente, na prática clínica, não tem como também fazer. Às vezes, o que algumas instituições, poucas instituições do país e no mundo fazem, é a utilização de simuladores antropomórficos físicos, que utilizam dosímetros nesses simuladores,
inseridos em diferentes partes desses sinadores para determinar a posição estimativa daquela dose naquele ponto de interesse. Utilizando o método Monte Carlo, a gente resolve essa problemática, essa limitação. A maioria dos estudos encontra-se na literatura na determinação de dose de entrada na pele. Então, a avaliação do risco requer o conhecimento preciso da dose no órgão. Não basta conhecer apenas a dose de entrada na pele dos indivíduos expostos. As medições dosimétricas em órgãos geralmente exigem equipamentos caros e as forças extremas podem ser aplicadas apenas em condições muito simplificadas e limitadas, que é, por exemplo, o uso de detectores e de simuladores antropomórficos físicos, que não é tão trivial, que geralmente são caríssimos e os resultados são limitados. As medições de dose nos órgãos são complicadas e impossíveis para a maioria dos casos e, portanto, daí mais um motivo do uso da simulação computacional por meio de um código de transporte de radiação e de um simulador antropomórfico físico, de um simulador antropomórfico virtual acoplado a esse código. Como é que é feita a estimativa dosimétrica usando simulação Monte Carlo? Primeiramente, eu preciso de um código de transporte de radiação, onde eu vou construir meu arquivo de entrada com todas as informações de materiais, de geometria e de fonte. Dentro da literatura tem o MCNP, Penélope, Jante, Fluca, VMC e outros códigos de transporte. O que diferencia esses códigos de um por outro é o tipo de partícula de radiação transportada e o range, ou seja, a energia dessas partículas. Depois do código, eu preciso de um modelo que represente um corpo humano e um detector. No meu caso, como eu quero saber as doses em nível de óleo, eu vou usar um simulador antropomórfico virtual, que possui características antropométricas similares ao indivíduo real. Eu tenho um corpo que represente esse corpo. No código, eu posso pegar apenas um órgão ou então todos os órgãos de interesse. Depois de conhecido, de acoplado meu modelo de representação do corpo humano ao código, eu vou gerar a interação da radiação por meio de uma amostragem estatística. Após a amostragem, no caso do pulmão, por exemplo, qual vai ser a dose local? Toda a energia que chega no pulmão dividido pela massa do pulmão. Como eu falei para vocês, todo o resultado pode estar associado a algum grau de erro, então é importante fazer a avaliação desses resultados. Passos de uma partícula no meio. Aqui tem basicamente um fluxograma, como é feito de um modo bastante geral para os códigos de transporte de radiação. Então eu preciso definir energia e posição. Essa energia da partícula é menor que a energia de corte. A energia de corte é aquele limiar de dose que a partícula que possui energia abaixo desse valor torna insignificante. Que tipo de material essa partícula vai interagir? Quais são as direções? Que tipo de interação vai ocorrer? Cômputo, fotoelétrico, formação de pares? Calcula a deposição energética. Todo esse processo vai repetir até encerrar o processo. Define energia e posição. A energia é menor que a energia de corte. Qual material? Calcula as direções. Que tipo de interação deve ocorrer? Calcula a deposição energética. Define energia e posição. Essa energia é menor que a energia de corte. Qual o tipo de material? Calcula as direções. Interação. Que tipo de interação deve ocorrer? E calcula a deposição energética. O nome desse processo aqui, pessoal, desde o nascimento da partícula na fonte, o surgimento da partícula na fonte até seu término, ou seja, o momento em que a partícula escapou, foi absorvida ou possui energia abaixo da energia de corte, todo esse fenômeno a gente chama de história de uma partícula. As histórias de uma partícula são geradas por amostragem estatística da função de densidade e probabilidade. Todo esse processo do nascimento até a morte de uma partícula a gente chama de história de uma partícula. É uma linguagem bastante comum em simulação computacional. Código de transporte de radiação, eu elenquei alguns aqui, como já falei para vocês, está o vermelho, que é o MCNP, é o código que o nosso grupo vem utilizando. Nós possuímos a licença da versão mais atual desse código, que é o MCNP 6.2. Está aí o ano que esses códigos foram desenvolvidos e a instituição a que eles pertencem. Tem o Penélope, o Jante, o VMC e o X. Alguns simuladores antropomórficos virtuais, né? Os simuladores, a primeira geração de simuladores que foram utilizados para representar a anatomia humana foram simuladores estilizados ou matemáticos, que são simuladores que possuem órgãos e tecidos representados por equações matemáticas, ou seja, eles possuem cilindro, cones,
esfera, elipsoide, todas essas formas geométricas que são utilizadas para representar os órgãos e tecido do corpo humano. Embora constituísse um grande avanço na representação da anatomia humana, eles são limitados em número de órgãos, em composições químicas, densidades físicas. Então, eles são limitados. Então, na década de 80, com o surgimento aí da aquisição de imagens de tomografia computadorizada, foi possível construir os simuladores tomográficos, né? Por meio de imagens de tomografia computadorizada, pega-se essas imagens, faz um processo de classificação e segmentação, e daí monta essas imagens, dando um formato tridimensional para o corpo humano. Aí chama de simuladores tomográficos. Há uma limitação do uso dessa classe de simulador que se chama segunda geração, é que esses simuladores eles são bons para representar indivíduos deitados, por causa que as imagens foram retiradas deles deitados. A partir dos anos 2000, o que acontece é o seguinte: com o surgimento de software de animação 3D destinado à confecção de jogos de animação, muitos pesquisadores destinados ao desenvolvimento e construção de simuladores antropomórficos tomaram posse desses softwares e utilizaram para a confecção de simuladores com anatomia muito mais próxima da realidade. A gente chama de terceira geração, que é essa geração que nosso grupo vem atualmente utilizando. Aqui nós temos uma evolução histórica dos simuladores até os dias atuais, né? Na década de 50 e 60 foram os primeiros, são chamados simuladores matemáticos utilizados. Na década de 80, simuladores de Vox, chamados simuladores tomográficos. E atualmente temos simuladores construídos em superfície mesh e chamados simuladores híbridos construídos em superfície mesh ou NURBS. E no futuro não muito distante, cada indivíduo exposto certamente será representado por um simulador antropomórfico que corresponde àquele indivíduo. A chama personalização dos indivíduos. Aqui nós temos qual a grande vantagem da terceira classe de simuladores, superfície mesh, que é o que a gente vai utilizando. Que o efeito gravitacional é levado em consideração, ou seja, com software de animação 3D é possível construir o indivíduo deitado em decúbito da sal e de pé, né? Além disso, é possível também variar a massa, né? Além de indivíduos adultos, é possível também desenvolver simuladores antropomórficos pediátricos, que tem muitos, sobretudo na física médica, indivíduos expostos, pacientes pediátricos. Além disso, também tem mulheres gestantes, em diferentes estágios de gestação. Aqui nós temos quais são os principais efeitos gravitacionais que são levados em consideração. Deslocamento dos órgãos internos da caixa torácica, compressão dos pulmões, redução do diâmetro sagital, mudança na posição dos braços e ombros na direção dorsal e deslocamento cranial. Então, a estimativa com boa precisão das doses no órgão requer também uma boa postura, requer uma postura mais fidedigna daquele cenário de exposição. Então, não adianta eu utilizar um indivíduo em pé, sendo que ele estava deitado, porque tem a parte da acomodação e da distribuição dos órgãos, sobretudo com os efeitos gravitacionais, podem impactar no resultado dosimétrico. Então, é importante levar em consideração a anatomia e a postura do indivíduo. Aqui nós temos o simulador antropomórfico adulto da CRP 145, que foi construído com base em superfície mesh. Percebe-se que ele tem todos os órgãos e tecidos com importância dosimétrica recomendada pela CRP 103. Como podemos observar nessas outras imagens, tanto a distribuição, na distância relativa dos órgãos, como a suavidade, né? Ou seja, está bem mais próximo da realidade. Por meio da superfície mesh, é possível construir partes de órgãos que tenham dimensões micrométricas, muito pequenas, que infelizmente, utilizando simuladores tomográficos, não é possível fazer por causa da limitação durante o processo de aquisição das imagens. Além das dimensões de determinados órgãos, é importante também
levar em consideração a postura. Aqui nós temos esses simuladores que nós temos a licença também para utilizá-los, que eles foram fornecidos também pelos professores lá do Departamento de Energia Nuclear da Universidade de Yang, na Coreia do Sul. Nós temos simuladores caminhando, que retratam o cenário caminhando, agachados, de coque, etc. Eles possuem também todos os órgãos com importância dosimétrica da ICRP 103. Aqui, como é que é feita a simulação da dose absorvida? Nós temos aqui, vou dar um zoom aqui, nós temos uma imagem com vários pixels, cada pixel é uma base planar. Se eu pegar esse pixel e considerar a terceira dimensão, que é o slice, eu vou formar um voxel. Então, como é que é feito o cálculo? A gente sabe que cada órgão e tecido é formado por vários ou até mesmo centenas de milhares de voxels. Então, como é que é feita a dose no local? Eu pego a dose que chega no voxel e divido pela massa do voxel. Se eu conheço o número de voxel total de um órgão, então eu vou saber qual é a energia que chega em todos aqueles voxels, dividido pela massa total dos voxels, que me dá a massa total do órgão, ou seja, a dose local é a dose no órgão, dividido pela dose da massa do órgão. É a energia que chega no órgão, dividido pela massa do órgão. Agora, pessoal, já falei um pouquinho da introdução ao método, falei um pouquinho de código de transporte de radiação, de simuladores antropomórficos virtuais. Eu vou falar agora um pouco de aplicações em radiologia intervencionista, focados em procedimentos cardíacos, que são os procedimentos mais comuns dentro da radiologia intervencionista. Mas o que é radiologia intervencionista? A radiologia intervencionista, pessoal, é uma área da medicina que usa imagem fluoroscópica, ou seja, em tempo real, que possibilite o médico acompanhar o trajeto do catéter no interior do paciente. Através, esse trajeto ele é acompanhado por meio de imagens, e essas imagens são formadas por um equipamento de raio-x. Então, embora os benefícios que a radiologia intervencionista traz, sobretudo para o paciente, superam significativamente os prejuízos decorrentes do uso da radiação ionizante, é importante fazer uma avaliação do risco inerente ao uso do raio-x, né? Por exemplo, um dos procedimentos mais comuns em radiologia intervencionista é a angiografia. A angiografia consiste em um exame diagnóstico. Geralmente, o médico utiliza um catéter via femoral, né? No interior desse catéter tem uma substância radiopaca, o iodo ou bário, que possibilite formar as imagens, que possibilite que o médico, a equipe médica acompanhe o trajeto desse catéter no interior do corpo humano até a região de interesse. Uma vez detectado o problema, por exemplo, aqui nós temos aqui, podemos observar aqui uma obstrução da artéria. Uma vez identificada essa patologia, o médico pode solicitar uma angioplastia, que basicamente consiste em quê? Um exame, um procedimento que vai utilizar os raios-x para formar as imagens do interior do corpo humano também. Então, é colocado na ponta do catéter um stent, que consiste em uma rede metálica ou de plástico, que é levado até o local, dá uma pressão nesse stent, ele abre, e a placa de gordura, por exemplo, colesterol, que vai ser comprimida na artéria, e o paciente vai ter praticamente restabelecida a sua saúde. Então, isso é importante. Tanto em angiografia como em angioplastia, usa imagens fluoroscópicas, produzidas por radiação, por raio-x. Então, embora os benefícios sejam enormes, por exemplo, quais são os principais benefícios? Para o paciente, consiste em uma pequena incisão na pele, né? Ou seja, o risco de contaminação é baixo, significa que o tempo de internação desse paciente é baixo, o que impacta diretamente na redução dos custos hospitalares. Então, a saúde do paciente é restabelecida praticamente em pouco tempo. Ao contrário de antigamente, era preciso fazer uma cirurgia torácica, que o risco de contaminação era alto, o procedimento seria mais complexo. Então, embora os benefícios sejam enormes, é importante também fazer a avaliação do risco inerente ao uso da radiação. A radiologia intervencionista, ela foi descoberta pelos radiologistas, mas atualmente diversos profissionais da medicina fazem uso. O que é complicado, porque nem sempre esses profissionais
tem noção ou matérias específicas voltadas para a proteção radiológica. Então, daí a importância de fazer um estudo sobre a exposição desses indivíduos. Quais são os equipamentos que formam um equipamento de raio-x? Quais são os elementos? O intensificador de imagem, o tubo de raio-x, monitores de vídeo, mesa do paciente, console de controle, interruptor de radiação. Então, basicamente, esses são os elementos que compõem um equipamento de raio-x. Embora os benefícios sejam enormes, algumas lesões, tanto para os profissionais médicos como para pacientes, elas podem surgir. Como dá para ver nessas duas primeiras imagens aqui acima, tanto o médico fica próximo tanto do paciente como do tubo de raio-x, que é grave, sobretudo quando o médico não faz uso de equipamento de proteção individual ou coletivo. Para o paciente, os benefícios são enormes, mas se o tubo concentra apenas na região, algumas complicações podem surgir, como ulceração da pele desse paciente. Significa que o tubo incidiu um feixe concentrado por um tempo significativo em apenas um local do paciente. Aí, nesse caso, pode surgir alguns efeitos e reações tecidurais. Para o profissional médico, se não o uso do óxido pluvífero de forma adequada, pode, com o tempo, surgir a opacidade do cristalino. E para o paciente, se a imagem adquirida e o tubo estiver concentrado em apenas um local, pode surgir essa lesão aqui no paciente. Uma ulceração, por exemplo. Tem efeito determinístico ou reação tecedulares. O tubo de raio-x, praticamente, ele gira 360 graus em torno do paciente. A depender da posição do intensificador de imagem, surgem algumas projeções específicas, como a LAU, posta anterior, RAL, cranial, caudal. Existem outras projeções com outros ângulos? Existe. Que nomeia apenas alguns ângulos, mas tem outros ângulos. Por que isso é importante? Essa angulação ela impacta diretamente na exposição, no retroespalhamento da radiação para a equipe médica. Então, tem projeções que são mais críticas para a equipe médica. Daí a importância de saber qual a projeção mais adequada para aquela aquisição de imagem. Aqui nós temos alguns equipamentos de proteção individual comuns em radiologia intervencionista. Nós temos o avental, temos o protetor tireoide e óxido pluvífero. Eles são, a geometria deles é bastante variada. No mercado existem diferentes modelos. Algumas grandezas dosimétricas específicas. Dose absorvida, que é a energia média dividida pela massa, né? Dose equivalente. A dose equivalente é uma grandeza que leva em consideração a qualidade da radiação, que é o somatório de WR, que é o fator de ponderação da radiação para raio-x, para fótons elétricos WR1. A dose efetiva é o somatório de WT, ou seja, o fator de ponderação tecidular, que é dado aqui na tabela, que é retirado da ICRP 103, tomando a média da dose equivalente em determinado órgão do homem e da mulher. Na prática clínica, somente é feito o somatório de WT vezes o HT, porque não expõe os dois. Mas o correto é tirar a média, porque esses fatores aqui, pantedulares, eles foram extraídos com base nas informações em estudos epidemiológicos dos sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, eles não levaram em consideração o gênero e a idade, então por isso toma a média. Já o risco de câncer, que é uma grandeza que eu sou bastante adepto, que é o somatório de RT, que é o coeficiente de risco de câncer, vezes a dose equivalente. Esse valor, essa grandeza aqui leva em consideração tanto o gênero como a idade do indivíduo exposto. Uma grandeza bastante comum para conhecer o risco, digamos assim, de uma forma geral em radiologia intervencionista, é o produto queima-área ou o produto dose-área, que ele é aferido ou medido numa câmara de transmissão, uma câmara de ionização, que é colocada na saída do tubo. Geralmente, os equipamentos modernos de RI, eles possuem esse detector. Ela é definida como integral do queima no ar vezes a área que esse feixe incide. Então, é importante, por meio desse valor, a equipe médica conhece esse valor no console do equipamento e sabe mais ou menos a estimativa da energia que entra no paciente em decorrência dessa área.
Outra grandeza bastante interessante para o paciente é a dose máxima de entrada, né, na pele do paciente. A dose efetiva, embora não seja definida para a exposição médica, ela é importante. Um dos objetivos da dosimetria para o paciente estabelecer níveis de referência em diagnóstico e fazer comparações de risco, né? Mas eu encorajo o pessoal a fazer estimativa de doses efetivas também para exposição médica, para fazer esse tipo de comparações em protocolo diferente, instituições diferentes e por aí vai. Como eu falei para vocês, o risco de câncer leva em consideração tanto o gênero como a idade, como mostra essa figura aqui. Alguns limites de doses para indivíduos ocupacionalmente expostos e para o público. A dose efetiva para o indivíduo ocupacional é de 20 milicievert por ano e para o público é de 1 milicievert por ano. A dose equivalente anual para a lente dos olhos para o indivíduo ocupacional é de 20, para o público 15, para a pele, para o indivíduo ocupacional 500 milisievert, para o público 50. E para mãos e pés do indivíduo ocupacional de 500 milisievert, dados extraídos da XRP 103. Coeficiente de conversão. O que é coeficiente de conversão? Nada mais, nada menos do que a razão entre uma grandeza de interesse por uma grandeza mais facilmente mensurável. Se minha grandeza de interesse é a dose equivalente, por exemplo, eu vou dividir esse valor por uma grandeza, por afluência, pelo QE anual, produto dosário, com a grandeza mais facilmente mensurável. Em radiologia intervencionista, o produto QE maior ou o produto dosário é mais facilmente mensurável, ou seja, eu tenho que simular um detector ou um corpo humano que possa me dar a dose equivalente naquele órgão, e eu vou normalizar por quem? Por uma grandeza mais facilmente mensurável. Na radiologia intervencionista, por exemplo, vou normalizar pelo produto dosário. Aí, essa razão a gente chama de coeficiente de conversão, ou seja, dose equivalente por PDA. Ou dose equivalente, ou dose efetiva, que é o E por PDA. O valor absoluto, que é o que me interessa, eu pego meu CC, que é o coeficiente de conversão simulado, que foi obtido em âmbito computacional, multiplicado pelo produto dosário experimental. Por que experimental? Porque é o mais facilmente mensurável. Nessa transparência aqui, ó, fica mais fácil o entendimento. Por exemplo, no meu cenário computacional, eu vou modelar o tubo, na saída do tubo eu coloco um medidor de PDA. Ou seja, no âmbito experimental, na prática clínica, é feito assim. Aí eu quero, por exemplo, a dose no pulmão. Então, qual vai ser meu coeficiente de conversão? Eu vou simular a dose no órgão, no caso do pulmão, dividir pelo PDA, que foi também obtido pelo método Monte Carlo, aqui. Então, esse coeficiente, ele depende de algumas características do paciente, como idade, sexo, tamanho do corpo, etc. Configuração da máquina, energia do feixe, direção, colimação, geometria. Então, lá o valor absoluto da dose efetiva, dose equivalente, que a dose, ressaltando que a dose equivalente e a dose efetiva são grandezas que não podem ser aferidas diretamente. Então, tem que ser para o processo indireto. O método Monte Carlo é uma ferramenta muito interessante nesse aspecto. Então, a dose equivalente vai ser meu coeficiente de conversão obtido por meio de simulação vezes o PDA experimental. Aí me dá o valor absoluto. Informações necessárias para modelar de cenários computacionais. Então, todos os elementos, pessoal, presentes no interior da sala, eles devem ser retratados o mais próximo da realidade. Por exemplo, eu vou modelar um intensificador de imagem, um tubo de raio-x, monitor de vídeo, mesa do paciente, console de controle. Por que é importante a gente considerar o maior número possível desses instrumentos em sala? É importante porque eles podem contribuir para um maior espalhamento, sobretudo para a equipe médica, da radiação no interior da sala. É importante também saber informações técnicas do equipamento, porque essas informações técnicas, por exemplo, filtração, ângulo anódico, tipo o KV, né, a tensão no tubo, que essas informações elas impactam diretamente nos resultados. Então, eu pego esse espectro, quando eu for modelar a fonte no meu código, eu preciso colocar um espectro, né? E esse espectro é obtido diretamente da máquina, né? Ou nos manuais dessas máquinas. Aqui nós temos modelagem computacional em radiologia intervencionista, utilizando simuladores antropomórficos matemáticos, que são aqueles cujos órgãos e tecidos são representados por equações matemáticas. E também temos aqui, voxelizado, tomográfico. Chama a atenção de vocês o seguinte: esse paciente aqui ele foi duplicado
para que ele representasse também um profissional, ou seja, o efeito gravitacional nesse aspecto aqui não foi considerado. Daí, mais um motivo de usar simuladores construídos na postura correta. Aqui nós temos modelagem computacional de uma sala de RI, né, ou seja, uma sala abaritada, né, preenchida com atmosfera. No interior dessa sala, é considerado basicamente todos os dispositivos, tanto de segurança como de produção de raio-x, e equipe médica nessa sala. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma modelagem que dá para perceber o quanto é próximo da realidade. Nós temos o avental para o bife, protetor de tireoide, óculos para o bife, monitores de vídeo, mesa do paciente de fibra de carbono, nós temos uma mesa de instrumentação cirúrgica, intensificador de imagem, flat panel, nós temos o tubo de raio-x, na saída do tubo, lá o pontinho vermelho, está uma câmara de ionização, porque o meu PDA vai ser medido ali. Ou seja, eu tenho que imitar o mais próximo da realidade um cenário real. Além da radiologia intervencionista, os procedimentos serem voltados, para a grande maioria, para pacientes adultos, é importante também frisar que atualmente o número de exposição de pacientes pediátricos nesses procedimentos está aumentando, sobretudo para fazer correções de defeito congênito do coração. Tem muitas crianças que nascem com problema congênito do coração, e daí é feito o uso da radiologia intervencionista para fazer esse tipo de correção. Aqui eu dei um zoom aqui, como dá para você perceber bem, ó, o médico utilizando protetor de tireoide e óculos para o bife. Então tem todos os elementos praticamente presentes no interior da sala. Aqui nós temos a afluência de partículas no interior da sala, que eu vou mostrar um pouco mais para frente com maior detalhe. Além de procedimentos cardíacos, a radiologia intervencionista também, pessoal, ela também é utilizada em angiografia cerebral, né? Vou fazer correções de artérias. Uma grande novidade do nosso trabalho é o uso de duplos simuladores para representar a equipe médica e um paciente, né? Percebe que nós temos um médico principal usando todo o dispositivo, praticamente a maioria dos dispositivos de segurança, de proteção, e o médico secundário, o auxiliar. Tem aqui o tubo de raio-x, tem lá do outro lado o intensificador de imagem, uma mesa de instrumentação cirúrgica, uma mesa de fibra de carbono. Nós temos aqui protetor lateral de chumbo e tem a cortina anexa à mesa, que que os equipamentos de radiologia intervencionista devem vir. Anexa à mesa, uma cortina de chumbo. Aqui nós temos uma visão frontal e de trás para frente desse tipo de procedimento. Aqui nós temos um procedimento também bastante complexo, em que foi submetida uma paciente gestante. Ela retrata um cenário de uma paciente com problemas de ductos, de obstrução do ducto biliar. Então, daí a entrada da radiologia intervencionista para fazer esse tipo de correção. Situação complexa. Aqui nós temos a distribuição desses indivíduos, os profissionais no interior da sala, e nesse trabalho nós avaliamos o uso da cortina de chumbo de protetores lateral suspensos. Nessa imagem aqui, a gente considerou os protetores suspensos e a cortina de chumbo. Nós retiramos, nessa segunda imagem, representa um cenário em que esses dispositivos de proteção não foram considerados. Percebe-se que a afluência de fotos está bastante intensa e muito próxima dos profissionais. Daí a importância de enfatizar o uso de todos os dispositivos de proteção que tenha no interior da sala. Com base em vários cenários de exposição, em resultados de vários trabalhos nossos, digamos assim que eu posso aconselhar para o paciente aumentar a distância entre o tubo de raio-x e o paciente, minimizar a distância entre o paciente e o intensificador de imagem, minimizar o tempo de fluoroscopia, evitar expor a mesma região da pele, usar colimação e diminuir, quando possível, o tamanho do campo de visão, que isso, quanto menor o campo, menor a exposição, evitar a ampliação de campo, como já falei. Para a equipe médica, praticamente todos os recursos adotados de segurança para o paciente se impactam também de forma positiva para a equipe médica.
Usar sempre dispositivos de proteção, né, que tem no interior da sala, né, seja eles de proteção coletiva ou individual. Fazer sempre bom uso do trinômio tempo, distância e blindagem. Usar protetores suspensos laterais e cortina de chumbo embaixo da mesa, como mostrei já no nosso estudo. Mantenha as mãos fora do feixe primário. Mantenha o tubo de raio-x embaixo da mesa, né? Porque é uma projeção que não causa tanto espalhamento para a equipe médica, espalhamento da radiação. Usar sempre o dosímetro pessoal. Atualizar periodicamente seus conhecimentos de proteção radiológica. Como eu falei, a radiologia intervencionista atualmente é uma técnica que em muitos profissionais faz uso, de diferentes áreas da medicina. E conhecer bem a tecnologia, ou seja, conhecer bem a equipamento de raio-x. Então, tem muitos equipamentos que envolvem um aparato tecnológico muito complexo. Então, antes de começar a desenvolver um procedimento, conheça bem a tecnologia embutida naquele equipamento para você não perder muito tempo durante o procedimento e, consequentemente, diminuir o tempo de exposição. Além da radiologia intervencionista, nosso grupo de pesquisa vem trabalhando também com outras áreas da física médica, tomossíntese mamária, né, foi um trabalho desenvolvido pelo aluno de doutorado Marcos, orientado pela professora Divanise da Universidade Federal de Sergipe. A gente também trabalha com tomografia computadorizada convencional e também odontológica, né? Aqui nós temos aqui, ó, que a Gwentley, nós utilizamos 36 pontos de fontes para representar aqui o tubo de raio-x girando em torno do paciente, né? Nós temos aqui os filtros, né? Nós temos filtro de Baltier. Foi um trabalho desenvolvido pelo professor Valmir Belinato, com nossa colaboração. E aqui nós temos uma tomografia computadorizada odontológica, desenvolvida pela Maria Rosângela também, cujos resultados estão publicados. Modelagem de detectores de radiação, câmara de ionização, detector Geiger-Miller, né, também a gente já desenvolveu. Além da física médica, a gente também vem atualmente, eu particularmente gosto muito de trabalhar com dosimetria ambiental, acidentes radiológicos, né? Nós temos a exposição a radônio, né? A gente sabe que em minas subterrâneas, sobretudo em mina de urânio, subterrânea que é carente de ventilação, existe lá o radônio, né? Que pode impactar na saúde dos trabalhadores. Então, tá aqui, nós também simulamos uma fonte, né? Como percebemos que os alvéolos aqui do pulmão a fonte modelada nos alvéolos do pulmão. Então, é importante também trabalhar com dosimetria ambiental. Dosimetria ambiental também, o Brasil é um dos maiores produtores de rochas graníticas do mundo, né? Alguns estados como Mato Grosso, Espírito Santo, Ceará são os maiores produtores de rochas graníticas. A gente não tem uma legislação rigorosa específica para saber o quanto essas rochas emitem radiação. Então, a gente fez um estudo tanto com simuladores antropomórficos representando indivíduo, adulto, como pediátrico também. Os resultados estão publicados em periódicos. Ambiente aquático, né? Aqui, se a gente pegar, por exemplo, um simulador antropomórfico tomográfico, não dá para representar, porque ele não representa essa postura fidedigna com a realidade. Então, a gente utiliza simuladores antropomórficos construídos em superfície mesh, que a gente possibilita trabalhar com diferentes posturas, inclusive aqui sentado. Dosimetria e tripulação, né? A gente sabe também que a radiação cósmica, sobretudo com nêutrons na altitude de voo comercial, ela também tem um valor, impacta significativamente em termos de valores da exposição para a equipe, para a tripulação. Então, atualmente também nós estamos trabalhando com dosimetria da radiação cósmica. Aqui nós temos modelamos um Boeing, né, com todas as características de um avião, as características geométricas, químicas, espessura de fuselagem, considerando todos os motores, então, inclusive as dimensões geométricas compatíveis com o avião real. Radioterapia com foto, né, aqui um trabalho muito interessante que a gente fez com colaboração com o professor João Vinícius, né, da UFSCar,
a gente considerou também a exposição de uma mulher gestante, num procedimento de radioterapia com foto, né? Nós consideramos protetores móveis também, para a gente avaliar o quanto o uso dele impacta na redução da exposição das doses no feto. Atualmente também estamos trabalhando com radioterapia com próton, né? Nós modelamos um acelerador de próton, né? A gente vai fazer uma comparação de um procedimento de um indivíduo com foto e com próton e ver o quanto isso reduz ou aumenta. E a gente tem que saber também as contribuições de cada tipo de partícula na deposição de energia em diferentes órgãos, tanto indivíduos pediátricos como indivíduo adulto. Aqui a gente fez um feixe de entrada de próton no vácuo, ilustrado nessa figura aqui, dado o zoom, roda de modulação de alcance, espalhador de chumbo, placa de superfície estrutural, pré-colimador, base para o bico, parede de concreto da sala de tratamento, bico, abertura final e fã. É um trabalho que a gente está desenvolvendo com a professora Tayane e o professor Mirko, da UFSPA. Nós temos também trabalhado com exposição à ocupação em PET-CT, né? Nós temos poucos resultados na literatura sobre a exposição de indivíduos ocupacionalmente expostos utilizando em PET. Então, o professor também Valmir, com a nossa colaboração, né, a gente desenvolveu vários cenários de exposição retratando a exposição tanto do paciente como do técnico durante a administração do FDG18, do Fluo 18. Aqui nós temos aqui algumas imagens do nosso grupo de pesquisa. Tem o Valmir Bernardo do IFBA, no caso eu, e o professor Lúcio, a professora Ana, todos do Instituto de Física da UFA, e Diego Galeano da UFMT. Pessoal, essa foi minha palestra, né? Muito obrigado. Quaisquer dúvidas, vocês podem me enviar e-mail, né? william@uf.br, ou também pelo WhatsApp. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.